Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Crochê do Oscar. Nessa videoaula eu ensino a você a confeccionar essa linda mochila infanto-juvenil em crochê, trabalhada toda com o fio barroco Maxcolor número 6. Depois de toda finalizada, a nossa mochila ficou com uma altura de 30 centímetros e uma largura de 40 centímetros. Além de você trabalhar com o barroco Maxcolor número 6 para confeccionar essa linda mochila em crochê, você pode estar utilizando também o barbante Apollo Eco da Círculo número 6. Para essa peça eu utilizei o barroco Maxcolor número 6, como eu falei no início do vídeo para vocês, e eu vou passar todos os materiais que eu utilizei para confeccionar a nossa mochila infanto-juvenil em crochê. Aqui estão os materiais que eu utilizei para confeccionar essa linda mochila infanto-juvenil em crochê. Utilizei as seguintes cores do barroco Maxcolor número 6 da Círculo. Utilizei a cor rosa de numeração 6085, utilizei apenas 285 gramas. Utilizei o branco, que é a cor 8001, a numeração, utilizei apenas 145 gramas. Utilizei também uma tesoura para o corte, precisei da agulha para crochê número 3, dependendo aí da tensão do seu ponto, você pode estar trabalhando com a número 3,5. Utilizei uma agulha de tapeceiro para o arremate e utilizei alguns marcadores. Aqui, para as pontas, eu utilizei a pérola da Círculo de 10 milímetros. Então eu espero aí que vocês aproveitem bastante a videoaula de hoje. Se inscreva aqui no canal Crochê do Oscar se você ainda não é inscrito. Deixa seu like aqui para esse vídeo e, claro, aciona o sininho em todas as notificações para você receber as aulas que eu postar aqui no canal. Desejo a todos vocês uma excelente aula. Eu vou iniciar o meu cordão de correntes com a cor 6085. Para isso, eu vou dar uma voltinha aqui por cima do dedo, trabalho aqui a minha primeira correntinha e vou seguir nesse cordão de correntes até eu atingir uma quantidade de 51 correntinhas. Não preciso apertar muito as correntes, posso deixar ela bem à vontade e quando eu completar um total de 51 correntinhas, eu volto... Eu vou iniciar o meu cordão de correntes com a cor 6085. Para isso, eu dou uma voltinha aqui por cima do dedo, trabalho aqui a minha primeira correntinha, deixando um pedaço de fio para a gente trabalhar o arremate. Aí, eu vou continuar trabalhando o meu cordão de correntinhas até eu atingir um total de 51 correntes. Finalizei aqui as 51 correntinhas, agora nós vamos iniciar a primeira carreira da base da mochila. Então, aqui eu vou saltar a minha primeira correntinha, vou para a segunda corrente, introduzo aqui a agulha e trabalho aqui apenas um ponto baixo, e logo em seguida trabalho uma correntinha, formando aqui a altura do meu primeiro ponto alto. Aí, nesse mesmo espaço, eu vou trabalhar mais 5 pontos altos. Já tenho o primeiro, vou trabalhar mais 5, vou ficar com uma quantidade de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Fiquei aqui nessa primeira curvinha com um total de 6 pontos altos no mesmo local. Aí eu tenho aqui a sequência de correntinhas da base. Vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha até eu atingir um total de 48 pontos altos. Tenho aqui já o primeiro ponto alto. Vou para a próxima correntinha, trabalho o segundo ponto alto. Vou para a próxima correntinha, trabalho o terceiro ponto alto. Vou para a próxima correntinha, trabalho o quarto ponto alto e vou seguir nesse cordão de correntes até eu atingir um total de 48 pontos altos, após aqui a sequência de aumentos que foram os 6 pontos altos. Aqui eu finalizei toda a sequência com os 48 pontos altos. Agora, aqui na frente eu tenho minha última correntinha e nessa última corrente eu vou trabalhar aqui o segundo cantinho ou a segunda volta, que será o aumento com os 6 pontos altos. Então, nessa última correntinha eu coloco aqui 6 pontos altos. 1, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, o quarto ponto alto,
o quinto ponto alto e agora o sexto e último ponto alto, aqui formando a minha segunda voltinha com os 6 pontos altos no mesmo local. Agora, nesse segundo lado, eu vou também trabalhar aqui a sequência com os 48 pontos altos. Então, eu vou direto aqui para o próximo ponto alto e já trabalho o primeiro ponto alto de 48 pontos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Aí eu sigo aqui nesse segundo lado até eu finalizar aqui todas as correntes, onde eu vou ter também um total de 48 pontos altos. Finalizei aqui todo o segundo lado, completei aqui todos os 48 pontos altos. Agora, para eu finalizar aqui toda essa primeira volta da base da mochila, nós temos aqui o ponto baixo e a correntinha acima. Então, nessa correntinha, eu vou introduzir aqui a agulha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora nós vamos iniciar a próxima carreira trabalhando aqui uma, duas correntinhas. Essas duas correntes já valem o meu primeiro ponto alto. Eu vou colocar aqui um marcador nesse primeiro ponto, que é para eu saber que aqui é o início da minha curvinha. Feito aqui o primeiro ponto alto, eu laço aqui a minha agulha, vou para o próximo ponto alto aqui à frente e vou trabalhar o meu aumento. Vou colocar nesse ponto alto 4 pontos altos. Trabalho o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto e o quarto e último ponto alto, formando aqui o meu primeiro aumento. Laço, vou trabalhar 2 pontos altos, 1 e o segundo ponto alto. No próximo ponto, eu vou trabalhar a sequência de aumentos, ou seja, 4 pontos altos no mesmo local. O primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto e agora o quarto e último ponto alto. Laço, vou aqui para o próximo ponto e trabalho apenas um ponto alto. Nesse último ponto alto que eu trabalhei aqui da curvinha, eu vou trabalhar aqui colocando o marcador. Vou colocar aqui o marcador, que é para eu saber que aqui é o final dessa primeira curvinha. Aí, aqui na frente, eu tenho a sequência com os 48 pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira anterior, até eu completar todos os 48 pontos altos. Já tenho aqui o primeiro ponto alto, vou trabalhar o segundo ponto alto, trabalho o terceiro ponto alto e sigo aqui até eu completar todos os 48 pontos altos nesse primeiro lado aqui da base da mochila. Com os 48 pontos altos aqui já finalizados, agora nós vamos trabalhar aqui nessa segunda curvinha. Vou laçar aqui a minha agulha, vou trabalhar aqui o meu primeiro ponto alto. E nesse primeiro ponto alto aqui dessa segunda curvinha, eu coloco aqui também o marcador, que é para eu saber que aqui é o início da minha segunda curva. Aí, feito aqui o ponto alto, colocado o marcador, nós vamos fazer aqui a sequência de aumentos. Então, aqui eu vou trabalhar nesse próximo ponto alto, 4 pontos altos no mesmo local. 1, 2, 3 e 4 pontos altos no mesmo local, formando aqui o meu aumento da segunda curvinha. Vou laçar aqui a agulha, vou trabalhar 2 pontos altos, 1 e 2 pontos altos. Tenho aqui o próximo ponto alto à frente e nesse próximo ponto alto eu vou voltar a fazer aqui o aumento com 4 pontos altos. 1, 2, 3 e o quarto e último ponto alto, formando aqui o segundo aumento da segunda curva. Tenho aqui o próximo ponto alto à frente, vou trabalhar apenas um ponto alto. Nesse último ponto alto, eu coloco aqui também o marcador, que é para eu saber que aqui é o final da minha segunda curva. Agora, aqui na frente, eu tenho a sequência com os 48 pontos altos. Então, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto, até eu atingir a quantidade também, nesse segundo lado, de 48 pontos altos.
Finalizei aqui todo o segundo lado com os 48 pontos altos. Agora, para eu fechar aqui toda essa segunda carreira da base da mochila, eu vou retirar aqui o marcador dessa segunda correntinha e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo e nós vamos iniciar agora a terceira carreira. Vou levantar aqui uma, duas correntinhas, que eu já conto como meu primeiro ponto alto, e volto a colocar aqui o marcador, que é para eu saber que aqui é o início da curva e também é o início dessa terceira carreira. Vou laçar, vou trabalhar aqui dois pontos altos seguidos. Vou trabalhar um ponto alto, laço, no próximo ponto trabalho o segundo ponto alto, ficando aqui com uma quantidade de 3 pontos altos. No próximo ponto alto à frente, eu vou trabalhar aqui o aumento. Vou fazer 4 pontos altos no mesmo local. 1, 2, 3, e o quarto e último ponto alto, formando aqui o meu primeiro aumento dessa primeira curvinha da terceira carreira. Vou trabalhar aqui 4 pontos altos seguidos. Vou para o próximo ponto, trabalho o primeiro ponto alto. No próximo ponto, trabalho o segundo ponto alto. No próximo ponto, trabalho o terceiro ponto alto. No próximo ponto, trabalho o quarto e último ponto alto. No próximo ponto à frente, vou voltar a trabalhar aqui o aumento, ou seja, vou colocar 4 pontos altos no mesmo local. 1, 2, 3... e o quarto e último ponto alto, formando aqui o segundo aumento dessa primeira curvinha da terceira carreira. Tenho aqui à frente 3 pontos altos, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto. 1, 2 pontos altos. E antes de fazer o terceiro e último ponto alto, eu retiro aqui o marcador e trabalho aqui o meu terceiro e último ponto alto. Quando finalizado o terceiro ponto alto, eu volto a colocar aqui o marcador, que é para eu saber que aqui é o final dessa primeira curva da terceira carreira. Aí, aqui à frente, eu tenho uma sequência com os 48 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui seguindo a carreira, trabalhando um ponto alto para cada ponto, até eu ter um total aqui, também nessa terceira carreira e nesse primeiro lado, de 48 pontos altos. Chegando aqui no marcador da segunda curvinha, então eu vou retirar aqui esse marcador, vou trabalhar aqui o meu primeiro ponto alto, laço, trabalho aqui o primeiro ponto alto, e nesse primeiro ponto alto dessa segunda curvinha, já coloco aqui novamente o marcador, que é para eu saber que aqui é o início da segunda curva. Vou trabalhar mais 2 pontos altos seguidos, vou aqui para o da frente, trabalho mais um ponto alto. No próximo ponto, também trabalho mais um ponto alto, totalizando a sequência de 3 pontos altos seguidos. No próximo ponto alto à frente, vou trabalhar aqui o meu aumento, vou colocar 4 pontos altos no mesmo local. 1, 2, 3, e o quarto e último ponto alto, finalizando aqui o meu aumento da segunda curvinha. Aí agora eu vou trabalhar 4 pontos altos seguidos. 1, 2, 3, e o quarto e último ponto alto. Tenho aqui o ponto alto à frente. Nesse próximo ponto alto, vou trabalhar aqui o aumento, vou colocar 4 pontos altos no mesmo local. Trabalho o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto e o quarto e último ponto alto, finalizando aqui o segundo aumento da segunda curvinha da terceira carreira. Tenho aqui à frente 3 pontos altos, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto. Trabalho o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, e antes de fazer aqui o terceiro ponto alto, eu retiro aqui esse marcador, trabalho aqui o terceiro ponto alto, e volto a colocar aqui o marcador, que é para eu saber que aqui é o final dessa segunda curvinha.
Agora, aqui à frente, eu tenho a sequência com os 48 pontos altos. Então, eu vou seguir aqui a carreira como ela se apresenta, trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto da carreira anterior, até eu chegar lá no final da carreira, onde também nós vamos ter um total de 48 pontos altos nesse segundo lado. Chegando aqui no final da carreira, então agora eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo nessa segunda correntinha. Para isso, eu vou retirar aqui esse marcador, conto uma, duas, introduzo a agulha e fecho aqui com um ponto baixíssimo, finalizando aqui toda essa terceira e última carreira da base da mochila. Depois de finalizado aqui toda a terceira e última carreira da base, nós temos aqui um comprimento de 37 centímetros. Temos aqui uma largura de 8 centímetros. A quantidade de pontos altos que nós ficamos aqui em toda a base da mochila, nós ficamos com 132 pontos altos. Temos aqui 48 com 48, 18 mais 18, somando tudo, dá um total de 132 pontos altos. Aí a próxima carreira nós vamos iniciar da seguinte maneira. Para iniciarmos aqui a próxima carreira, eu vou levantar uma, duas correntinhas, que eu já conto como meu primeiro ponto alto. Vou colocar aqui o marcador, que é para eu saber que aqui é o início de toda essa carreira. Nessa carreira nós vamos trabalhar apenas toda em pontos altos, sem precisar colocar nenhum aumento. Então, eu vou aqui laçar a agulha e a partir de agora eu só vou pegar aqui na alcinha que está atrás do trabalho. Trabalho aqui o meu próximo ponto alto, laço novamente a agulha, pego aqui na alcinha que está por trás do trabalho e faço aqui o próximo ponto alto. Laço, vou pegar aqui na alcinha que está por trás do trabalho e faço o próximo ponto alto. Aí eu vou seguir toda essa carreira trabalhando, seguindo esse mesmo passo a passo, fazendo um ponto alto para cada ponto, pegando apenas na alcinha que está por trás do trabalho e não vou precisar trabalhar mais nenhuma sequência de aumentos. Então, quando eu finalizar toda essa carreira, eu vou ficar com a mesma quantidade de 132 pontos altos. Sigo essa volta pegando apenas na alcinha que está atrás do trabalho, fazendo os pontos altos. Quando eu estiver finalizando toda essa carreira, eu volto com vocês para a gente iniciar a próxima volta. Já finalizada aqui toda a carreira, eu vim apenas seguindo o mesmo passo a passo, colocando um ponto alto para cada ponto, pegando apenas na alcinha que estava atrás do trabalho. E para finalizar aqui toda a carreira, eu vou retirar aqui esse marcador. Vou contar aqui uma na segunda correntinha, eu introduzo a agulha e fecho aqui com um ponto baixíssimo, finalizando aqui toda essa carreira em pontos altos. A próxima carreira nós ainda vamos continuar trabalhando com a cor 6085. Então aqui eu vou levantar uma, duas correntinhas, que eu já conto como o meu primeiro ponto alto, só para dar a altura aqui do meu primeiro ponto alto. Volto a colocar aqui o marcador, que é para eu saber que aqui será o início e o final de toda a volta. Trabalhei aqui o primeiro ponto alto, agora eu vou trabalhar mais uma sequência de 3 pontos altos seguidos. Vou aqui para o próximo ponto alto da frente. Aqui nessa carreira eu já pego nas duas alcinhas normais. Faço aqui o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto, ficando com 4 pontos altos seguidos. Agora nós vamos trabalhar no ponto alto cruzados, pegando pela frente do trabalho, nós vamos fazer o ponto alto em relevo cruzados. Então eu vou laçar aqui a minha agulha, salto esse próximo ponto alto, vou para o da frente, introduzo aqui a agulha pela frente do trabalho, vou buscar o fio, dou uma leve alongada e trabalho aqui o meu primeiro ponto alto em relevo pela frente do trabalho. Laço aqui a agulha, vou voltar cruzando esse primeiro ponto alto que eu trabalhei, vou aqui para o ponto que eu saltei, introduzo a agulha, pegando aqui também pela frente do trabalho, vou buscar o fio, alongo e agora trabalho o segundo ponto alto em relevo, formando aqui um X, cruzando o ponto alto que eu fiz primeiro. Agora eu vou continuar trabalhando uma sequência de 4 pontos altos seguidos. O primeiro, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto e agora o quarto ponto alto.
Nos próximos dois pontos altos à frente, eu vou voltar a trabalhar o ponto alto cruzado em relevo pela frente do trabalho. Então, eu laço aqui a minha agulha, salto o próximo ponto alto, vou para o da frente, introduzo aqui a agulha pela frente do trabalho, vou buscar aqui o fio, alongo e trabalho aqui o primeiro ponto alto em relevo pela frente do trabalho. Laço aqui novamente a agulha, volto cruzando esse ponto alto que eu trabalhei, vou aqui para o ponto alto da carreira anterior que eu saltei, introduzo aqui a agulha pela frente do trabalho, vou buscar aqui o fio, alongo e trabalho aqui o segundo ponto alto em relevo pela frente do trabalho, formando aqui esse X, ficando o ponto alto em relevo cruzado. Laço aqui a agulha, vou trabalhar uma sequência de 4 pontos altos seguidos. Então, eu trabalho o primeiro ponto alto, 2, 3 e o quarto e último ponto alto. Nos próximos dois pontos altos à frente, eu vou voltar a trabalhar o ponto alto em relevo cruzados. Vou laçar aqui a agulha, salto o próximo ponto alto, vou para o da frente, introduzo aqui a agulha pegando o ponto pela frente do trabalho, vou buscar aqui o fio e trabalho o meu primeiro ponto alto em relevo pela frente do trabalho. Laço aqui a agulha, volto cruzando esse primeiro ponto alto em relevo, vou para o ponto que eu saltei, introduzo a agulha pegando pela frente do trabalho, vou buscar aqui o fio, dou uma leve alongada, laço e aqui completo o segundo ponto alto em relevo pela frente do trabalho, formando aqui o ponto cruzado. Agora eu trabalho novamente mais 4 pontos altos seguidos. Vou aqui trabalho o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto e agora o quarto e último ponto alto. Nos próximos dois pontos à frente, eu vou voltar a trabalhar o ponto alto em relevo cruzado pela frente do trabalho. Então aqui eu tenho dois pontos altos, salto o primeiro, vou para o próximo, introduzo aqui a agulha pela frente do trabalho, vou buscar o fio, dou uma leve alongada e trabalho aqui o primeiro ponto alto em relevo pela frente do trabalho. Laço aqui a agulha, volto cruzando esse primeiro ponto alto, vou aqui para o ponto que eu saltei, introduzo a agulha pegando pela frente do trabalho, vou buscar aqui o fio, dou uma leve alongada e trabalho aqui o segundo ponto alto em relevo pela frente do trabalho, formando aqui todo o ponto X em relevo. Aí eu trabalho mais 4 pontos altos seguidos, 1, 2, 3 e o quarto ponto alto. Aí eu vou repetir esse mesmo passo a passo que eu iniciei aqui com vocês, formando o ponto alto X em relevo pela frente do trabalho, o ponto cruzado, até eu finalizar toda essa volta. Aqui à frente eu tenho os próximos dois pontos altos, então eu já vou laçar aqui a agulha, salto o primeiro ponto alto, vou para o da frente, aqui eu trabalho o primeiro ponto alto em relevo pela frente do trabalho. Vou cruzar esse primeiro ponto alto, já laço aqui a agulha, volto cruzando esse ponto alto, vou aqui para o ponto alto da carreira anterior onde eu saltei e trabalho aqui o segundo ponto alto em relevo pela frente do trabalho, formando aqui o ponto X em relevo pela frente do trabalho. Então, eu vou seguir esse mesmo passo a passo por toda essa volta. Finalizando aqui toda a primeira carreira do ponto fantasia, do ponto X em relevo pela frente do trabalho. Aqui eu já finalizei os 4 pontos altos seguidos e à frente aqui eu tenho os dois últimos pontos altos. Então eu vou laçar aqui a minha agulha, salto o primeiro ponto alto, vou para o da frente, trabalho o primeiro ponto alto em relevo pela frente do trabalho. Laço aqui a agulha, vou cruzar esse primeiro ponto alto em relevo, vou aqui para o ponto que eu saltei, também pegando aqui pela frente do trabalho, e faço aqui o segundo ponto alto em relevo, formando aqui o ponto X em relevo pela frente do trabalho. Para eu fechar aqui toda a carreira, vou retirar aqui esse marcador, e vou contar aqui na segunda correntinha e fechar com um ponto baixíssimo, na segunda correntinha, eu introduzo aqui a agulha e fecho com um ponto baixíssimo, finalizando aqui toda essa primeira carreira com o ponto fantasia. Agora nós vamos iniciar a próxima carreira. Para eu iniciar aqui a próxima carreira, nós vamos levantar 1,
2 correntinhas para dar a altura aqui do meu primeiro ponto alto, mas se você quiser levantar 3 correntinhas, não tem problema. Eu só levanto 2 correntinhas, que é para não ficar muito visível aqui na hora da união, tá? Na hora da finalização da carreira. Eu vou colocar aqui esse marcador para saber que aqui é o início e será também o final de toda a volta. Já trabalhei aqui o meu primeiro ponto alto, vou seguir colocando um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Trabalho aqui o segundo ponto alto. O terceiro ponto alto. E agora trabalho aqui o quarto e último ponto alto. Tenho aqui à frente o ponto cruzado em relevo pela frente do trabalho. Então, eu vou continuar trabalhando em pontos cruzados pela frente do trabalho. Vou laçar aqui a minha agulha, vou aqui para o primeiro ponto alto que está feito em relevo pela frente do trabalho, introduzo a agulha, dou uma leve alongada e trabalho o primeiro ponto alto em relevo pela frente do trabalho. Laço aqui a agulha, vou cruzar esse ponto alto em relevo, vou pegar o próximo ponto que está aqui abaixo, também pela frente do trabalho, vou buscar aqui o fio, trago, dou uma leve alongada e faço aqui o segundo ponto alto em relevo pela frente do trabalho, formando aqui o ponto cruzado em relevo pela frente do trabalho. Vou trabalhar 4 pontos altos seguidos. Vou aqui para o primeiro ponto, faço um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos e agora o quarto e último ponto alto. À frente tenho aqui o ponto X em relevo pela frente do trabalho ou o ponto cruzado em relevo pela frente do trabalho. Vou laçar aqui a agulha, tenho esse primeiro ponto alto em relevo, vou introduzir aqui a agulha pela frente do trabalho, vou buscar aqui o fio, dou uma leve alongada e trabalho o primeiro ponto alto em relevo também pela frente do trabalho. Laço aqui a agulha, vou voltar cruzando esse primeiro ponto alto em relevo, vou pegar o segundo ponto que está aqui embaixo, também pela frente do trabalho, vou buscar aqui o fio, dou uma leve alongada e trabalho aqui o segundo ponto alto em relevo pela frente do trabalho, formando aqui o ponto X em relevo pela frente do trabalho. Volto a trabalhar aqui os 4 pontos altos seguidos. 1, 2, 3 e o quarto ponto alto. Agora, à frente, eu tenho aqui novamente o ponto X em relevo pela frente do trabalho. Vou laçar aqui a agulha, vou introduzir aqui nesse primeiro ponto alto em relevo, também pela frente do trabalho. Vou buscar aqui o fio, dou uma leve alongada e trabalho aqui o ponto alto em relevo pela frente do trabalho. Laço aqui a agulha, vou voltar cruzando esse primeiro ponto alto em relevo, vou pegar o segundo ponto alto em relevo que está aqui, olha só, introduzo aqui a agulha pela frente do trabalho, vou buscar aqui o fio, alongo e trabalho aqui o segundo ponto alto em relevo, formando o ponto cruzado em relevo pela frente do trabalho. Sigo trabalhando aqui a sequência com os 4 pontos altos. 1, 2, 3 e o quarto ponto alto. Agora, aqui na frente, eu tenho novamente o ponto X, ou o ponto cruzado em relevo pela frente do trabalho. Vou seguir o ponto como ele se apresenta. Laço aqui a agulha, vou aqui pegar o primeiro ponto alto em relevo, esse que está por cima, introduzo aqui a agulha, vou buscar o fio, dou uma leve alongada e trabalho aqui o primeiro ponto alto em relevo pela frente do trabalho. Laço aqui a agulha, volto cruzando esse primeiro ponto alto, vou buscar aqui o próximo ponto alto que está aqui abaixo, também em relevo pela frente do trabalho, vou buscar aqui o fio, dou uma leve alongada e finalizo aqui o segundo ponto alto em relevo também pela frente do trabalho. Aí eu vou seguir toda essa carreira repetindo esse mesmo passo a passo, trabalhando aqui os 4 pontos altos. E quando eu chegar aqui no ponto cruzado em relevo pela frente do trabalho, eu laço aqui a agulha, vou nesse primeiro ponto alto em relevo que está aqui por cima, vou buscar aqui o fio e faço aqui o meu primeiro ponto alto em relevo pela frente do trabalho.
Laço, volto cruzando esse primeiro ponto alto, vou buscar o segundo ponto alto em relevo pela frente do trabalho, introduzo aqui a agulha, também pela frente, vou buscar aqui o fio, alongo e trabalho aqui o segundo ponto alto em relevo, formando aqui o ponto cruzado em relevo pela frente do trabalho. Aí eu vou seguir toda essa carreira repetindo esse mesmo passo a passo. Finalizei aqui toda a segunda carreira do ponto fantasia, o ponto cruzado em relevo pela frente do trabalho. Quando a gente finaliza já a segunda carreira do ponto fantasia, a gente já observa ele ficando aqui parecido com uma trança, devido ao cruzado dos pontos que a gente faz aqui em relevo pela frente do trabalho. Aí, para finalizar aqui toda essa segunda carreira, eu vou retirar aqui esse marcador da segunda correntinha. E nessa mesma segunda correntinha, eu vou finalizar fazendo aqui um ponto baixíssimo. Aqui, finalizando toda a segunda carreira. Agora, nós vamos iniciar a terceira carreira. Para eu iniciar aqui a terceira carreira, eu vou levantar novamente duas correntinhas. Uma, duas, para dar a altura aqui do meu primeiro ponto alto. Volto a colocar aqui o marcador, que é para eu saber que aqui é o início e o final de toda a volta. E vou seguir aqui esses pontos altos, colocando um ponto alto para cada ponto. Então, já trabalho aqui o meu segundo ponto alto. O terceiro ponto alto. E agora o quarto ponto alto. Temos à frente o ponto cruzado em relevo pela frente do trabalho. Eu vou seguir o ponto como ele se apresenta. Então, eu já laço aqui a agulha. Vou fazer o primeiro ponto alto em relevo pela frente do trabalho. Vou buscar aqui o fio. Introduzo aqui, alongo bem aqui o fio. E agora trabalho o primeiro ponto alto em relevo. Aqui nessa terceira carreira, nós só vamos repetir o mesmo passo a passo que nós fizemos aqui na segunda carreira. Já trabalhei aqui o primeiro ponto alto em relevo pela frente do trabalho, vou laçar aqui a agulha, vou cruzar esse primeiro ponto alto em relevo, vou buscar o próximo ponto alto que está aqui abaixo dele, também pegando aqui pela frente do trabalho, vou buscar o fio, alongo aqui o fio e agora finalizo aqui o segundo ponto alto em relevo também pela frente do trabalho, formando aqui o ponto cruzado em relevo. Vou trabalhar aqui os 4 pontos altos. 1, 2, 3 e o quarto ponto alto. Temos à frente agora o ponto cruzado em relevo pela frente do trabalho. Vou laçar aqui a agulha, vou passar aqui por baixo desse primeiro ponto, pegando aqui pela frente do trabalho. Vou buscar aqui o fio, dou uma alongada e trabalho aqui o primeiro ponto alto em relevo pela frente do trabalho. Laço aqui a agulha, vou cruzar esse ponto alto em relevo e vou buscar o próximo ponto que está aqui abaixo dele. Então, eu introduzo aqui pela frente do trabalho, aqui pegando o ponto, vou buscar aqui o fio, trago, alongo e finalizo aqui o segundo ponto alto em relevo, formando aqui o ponto cruzado em relevo pela frente do trabalho. Então, nessa terceira carreira, nós vamos repetir esse mesmo passo a passo que nós iniciamos aqui, agora por toda essa volta. Quando eu estiver finalizando, eu volto com vocês para eu explicar quantas carreiras com a cor 6085 nós vamos precisar fazer. Finalizado aqui toda essa terceira carreira, então mostrar aqui para vocês mais uma vez o efeito do ponto cruzado em relevo pela frente do trabalho, dando esse efeito aqui de trança. Então, finalizado aqui toda essa terceira carreira, eu vou retirar aqui o marcador da segunda correntinha e nessa mesma segunda corrente eu vou finalizar fazendo aqui apenas um ponto baixíssimo. Aí as próximas carreiras, até a gente completar 10 carreiras do ponto fantasia com a cor 6085, nós vamos apenas seguir o mesmo passo a passo que nós estávamos trabalhando nessas carreiras, seguindo aqui sempre 4 pontos altos, fazendo aqui os pontos cruzados em relevo pela frente do trabalho, repetindo o mesmo passo a passo que nós trabalhamos aqui nessa terceira carreira, até completar um total de 10 carreiras com a cor 6085. Eu vou dar uma adiantada aqui nas minhas carreiras. Quando eu estiver finalizando a 10ª carreira, eu volto para a gente fazer a troca de cor. Já finalizei aqui todas as 10 carreiras com a cor 6085, vim apenas seguindo o mesmo passo a passo do ponto fantasia,
por 10 carreiras. Agora, para eu finalizar aqui a 10ª carreira, eu vou finalizar aqui na segunda correntinha, onde eu já tirei aqui o marcador, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo já aqui com a troca de cor. Vou deixar aqui o fio 6085 em espera, vou pegar aqui a cor 8001, que é um branco, vou deixar aqui um pedaço de fio bem razoável para a gente fazer o arremate, vou pegar aqui o fio branco e trabalho o ponto baixíssimo com o fio branco. Feito aqui o ponto baixíssimo, volto a buscar aqui a cor 6085, dou um ajuste aqui no fio e levanto aqui com a cor 8001, que é o branco, 2 correntinhas, 1, 2 correntes. Vou pegar aquele pedacinho de fio que eu deixei aqui atrás do fio branco e já vou trabalhar aqui os 4 primeiros pontos, arrematando aqui o fio branco por trás do trabalho. Vou trabalhar aqui o próximo ponto alto, já arrematando o fio por trás do trabalho. Vou fazer o próximo ponto alto, arrematando também o pedaço do fio branco. Trabalho aqui o 4º e o último ponto alto, arrematando aqui também o fio branco. Depois é só dar uma ajustada aqui no fio, pegar a tesoura e cortar aqui o excesso do fio branco. Cortei aqui o excesso do fio branco, agora eu vou seguir aqui o ponto como ele se apresenta. Laço aqui a agulha, vou trabalhar o meu primeiro ponto alto em relevo pela frente do trabalho. Faço aqui o meu ponto alto, laço aqui a agulha, volto cruzando esse ponto alto e vou buscar o próximo ponto que está aqui abaixo, também pela frente do trabalho. Vou buscar aqui o fio, alongo e trabalho o segundo ponto alto em relevo, formando aqui o ponto cruzado em relevo pela frente do trabalho. Então, observe que nessa troca de cor eu vou seguir o mesmo passo a passo que eu estava trabalhando com a cor 6085. Já trabalhei aqui os pontos cruzados pela frente do trabalho, em relevo. Agora eu sigo aqui fazendo os 4 próximos pontos altos. 1, 2, 3 e o 4º ponto alto. Aí nós vamos arrematar esse fio que nós deixamos aqui, que é a cor 6085. Vou pegar aqui a tesoura, vou cortar aqui um pedaço bem expressivo do fio. Vou colocar aqui o fio na agulha de tapeceiro e vou fazer o arremate pelo avesso do trabalho. Então, coloquei aqui o fio na agulha, agora é só passar aqui por trás desses pontos altos que a gente trabalhou agora nessa carreira anterior. Então, é só passando aqui o fio por trás, deixar ele bem arrematado. E quando o arremate estiver bem distante, é só puxar aqui o fio e depois só cortar aqui o excesso de fio que nós arrematamos aqui por trás do trabalho. Então, depois de ter feito aqui o arremate, nós vamos continuar trabalhando seguindo o modelo da mochila como ele se apresenta. Ou seja, vou trabalhar aqui os 4 pontos altos, vou laçar, vou fazer aqui o primeiro ponto alto em relevo pela frente do trabalho, dou aqui uma leve alongada, trabalho o primeiro ponto alto, laço aqui a agulha, volto cruzando esse primeiro ponto alto, vou aqui no ponto alto que está aqui abaixo, introduzo a agulha, vou buscar o fio, dou uma alongada e trabalho aqui o segundo ponto alto em relevo pela frente do trabalho, formando aqui o ponto cruzado em relevo. Então, nós vamos só continuar seguindo esse mesmo passo a passo por mais de 10 carreiras com a cor 8001, que é a cor branca. Quando eu estiver finalizando aqui a 10ª carreira, eu volto com vocês para a gente voltar a trabalhar com a cor 6085. Então aqui eu finalizei todas as 10 carreiras com a cor branca. Agora eu vou voltar a trabalhar com a cor 6085. Aqui para eu finalizar, eu vou introduzir aqui a agulha na segunda correntinha. Vou só introduzir a agulha, vou soltar aqui o fio branco, deixar ele aqui em espera. Vou pegar o fio, a cor 6085, que é o rosa. Vou laçar aqui e vou fazer o ponto baixíssimo com a cor rosa, já aqui fechando toda a carreira. Vou dar um ajuste aqui no ponto, vou puxar o fio branco para dar um ajuste aqui no ponto. Vou puxar aqui também um pouco o fio rosa que eu deixei aqui fora, só para deixar ele bem ajustadinho. E já levanto aqui as minhas 2 correntinhas, 1, 2 correntes. Vou pegar aqui o fio rosa e vou trabalhar aqui os 4 pontos altos, já arrematando o fio que eu deixei lá por trás. Então, eu trabalho aqui o primeiro ponto alto, já arrematando o fio rosa. 1,
2 e o terceiro ponto alto. Com as duas correntinhas eu tenho aqui um total de 4 pontos altos seguidos. Aí eu vou trabalhar aqui seguindo o mesmo passo a passo. Já laço aqui a agulha, vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto em relevo pela frente do trabalho. Laço novamente a agulha, volto cruzando esse ponto alto, vou aqui para o ponto que está abaixo, também pegando em relevo pela frente do trabalho, e já faço aqui mais um ponto alto, formando aqui o ponto cruzado em relevo pela frente do trabalho. Vou cortar aqui um pedaço do fio branco, vou colocar esse fio na agulha de tapeceiro, e vou fazer aqui o arremate passando esse fio branco por dentro dos pontos altos que eu trabalhei na carreira anterior. Vou fazer esse arremate, puxando bem aqui o fio e escondendo bastante o fio branco até o nosso arremate ficar bem seguro. Vou passando aqui por dentro dos pontos várias vezes até o nosso arremate ele ficar bem seguro. Depois que a gente fizer o arremate ficar bem seguro, é só pegar aqui a tesoura e cortar aqui o excesso de fio. Depois que eu trabalhei aqui o arremate com fio branco, mostrar aqui para vocês a união aqui com a troca de cor, ficando aqui, olha só, perfeito, tá? A gente não percebe aqui, porque não fica nenhum nozinho, fica bem feitinho aqui o arremate. E se você quiser cortar logo também esse fio rosa aqui, que já está arrematado, pode logo cortar ou pode fazer o corte quando você finalizar toda a peça. Agora, a gente vai só continuar trabalhando aqui como se apresenta aqui o modelo. Aqui eu tenho à frente os 4 próximos pontos altos. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto. Vou trabalhar agora o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto e agora o quarto e último ponto alto. Aí, com a cor 6085, nós vamos trabalhar mais uma quantidade de 5 carreiras. Primeiramente, nós trabalhamos 10 carreiras com a cor 6085, depois trocamos para a cor branca, trabalhamos mais 10 carreiras, e agora eu vou trabalhar mais 5 carreiras com a cor 6085. Quando eu estiver finalizando a quinta carreira, eu vou só seguir aqui o mesmo passo a passo. Eu já volto com vocês para a gente iniciar as alças da mochila. Aqui eu finalizei a quinta e última carreira com a cor 6085. Aí o total de carreiras que nós ficamos aqui na mochila foram de 25 carreiras. Para eu finalizar aqui a última carreira, eu vou apenas cortar aqui um pedaço desse fio rosa. Deixar aqui um pedaço de fio bem expressivo. Vou puxar aqui, passando por dentro desse último ponto. Vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro e nós vamos fazer o seguinte fechamento aqui da carreira. Passei aqui o fio por dentro do ponto, coloquei aqui na agulha, vou aqui na segunda correntinha, introduzo a agulha de fora para dentro, vou puxar aqui esse fio para deixar bem juntinho, vou voltar aqui nesse último ponto alto, vindo de dentro para fora, vou puxar aqui o fio, puxar bastante para deixar bem apertadinho, e vou voltar novamente aqui onde eu introduzi a agulha na primeira vez, vindo de fora para dentro. Vou puxar e assim o acabamento fica perfeito. Agora eu vou virar aqui o trabalho para o avesso e vou arrematar esse fio rosa passando aqui por dentro desses pontos altos dessa última carreira. Vou arrematar passando aqui por um bom pedaço, deixando ele bem escondido, tá? Quanto mais escondido o fio, melhor fica o arremate, tá? Só passando aqui por dentro e depois é só cortar o excesso de fio. Para eu iniciar aqui a alça da mochila, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu vou deixar aqui um pedaço de fio sobrando aproximadamente 25 centímetros. E aqui eu vou iniciar as minhas 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. Vou saltar 1, 2 correntinhas. Na terceira eu já trabalho aqui o meu primeiro ponto baixo. Vou para a próxima correntinha, trabalho aqui o segundo ponto baixo. Vou para a próxima correntinha, trabalho aqui o terceiro ponto baixo. E na última corrente, trabalho aqui o meu quarto e último ponto baixo. Vou virar agora o trabalho nessa posição para que o fio fique por cima aqui dos pontos baixos. E já vou iniciar a carreira com esse primeiro ponto baixo aqui na lateral. Faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Vou para o ponto da frente, trabalho aqui o segundo ponto baixo,
Vou no próximo ponto, trabalho o terceiro ponto baixo e no último ponto trabalho o meu quarto e último ponto baixo da segunda carreira. Vou novamente virar o trabalho nessa posição para que o fio fique por cima aqui dos pontos baixos. Já vou iniciar aqui o primeiro ponto baixo em cima do último ponto baixo da carreira anterior. Vou para o ponto da frente, trabalho o próximo ponto baixo. No próximo ponto também trabalho mais um ponto baixo. E aqui no último ponto da carreira anterior, trabalho o quarto e último ponto baixo. Então, eu vou seguir trabalhando em carreiras de ida e voltas até eu ter uma medida de 1,10 m. Aqui eu finalizei toda a minha medida de 1,10 m. Aí, aqui eu cortei também um pedaço de fio aproximadamente de 25 centímetros. Aí eu vou arrematar esse fio, vou passar aqui por dentro desse último ponto, vou ajustar aqui para ficar bem seguro. Centralizei aqui a alça bem ao meio, juntei aqui todas as pontas, deixando bem ajustadas as pontas, e aqui eu fiz as seguintes medidas. Vim aqui bem no meio, onde eu dividi, coloquei aqui a fita métrica, medi 7 centímetros e coloquei o marcador. Fui aqui para o outro lado, também fiz a mesma medida de 7 centímetros e coloquei aqui também mais um marcador, deixando essa distância aqui sobrando, tá? Essa distância aqui vai ficar sobrando na hora que a gente for costurar a alça na mochila. Para mim poder colocar aqui a alça, nós vamos trabalhar a seguinte divisão aqui na mochila. O total de padrões que nós temos aqui em toda a volta da mochila é de 22 padrões como este. Então, eu dividi aqui ao meio, ficaram 11 padrões para um lado e 11 padrões para o outro. Então, eu contei 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu coloquei o marcador. Sobraram 1, 2, 3, 4, 5 padrões. Aí, aqui na parte de baixo também eu coloquei o marcador contando da seguinte maneira. O primeiro, no segundo padrão, aqui nessa alcinha que está fora aqui do trabalho, eu coloquei o marcador. Vim aqui para o próximo lado, também contei um. No segundo padrão aqui, eu coloquei também o marcador. Aí nós vamos colocar Coloquei aqui o meu fio na agulha de tapeceiro e aqui onde se encontra o marcador, eu tenho uma quantidade de 1, 2, 3, 4 pontos altos. Aqui eu tenho a quantidade de 4 pontos baixos. Então, eu vou juntar aqui essa alça costurando da seguinte maneira. Vou pegar aqui nessa alcinha, está sobrando, e vou introduzir também a agulha no ponto alto para ficar mais seguro aqui a costura. Trago aqui o ponto. Quando eu puxar aqui a primeira volta da costura, eu já posso retirar aqui o marcador, que é para não atrapalhar na hora que a gente for continuar costurando. Então, eu vou costurando um ponto para cada ponto. Vou aqui para o segundo ponto alto, volto aqui no segundo ponto baixo, já faço aqui a próxima costura. Vou aqui no terceiro ponto alto, vou aqui no terceiro ponto baixo e já costuro aqui também o próximo ponto. Agora tenho aqui na frente o próximo ponto, vou introduzir a agulha nessa alcinha, passando aqui por dentro também do ponto alto e vou pegar aqui o último ponto baixo. Passo, aperto bem para ficar bem seguro aqui a costura da alça. Aí eu vou fazer o mesmo processo voltando novamente para deixar a nossa costura aqui da alça da mochila mais segura. Então eu vou voltar aqui costurando do mesmo jeito, passando aqui um ponto por dentro de cada ponto para ficar mais seguro a nossa costura aqui da alça. Chegando aqui no último ponto, passo aqui por dentro do último ponto baixo também, puxo para ficar bem segura aqui a costura na parte de baixo. Feito isso aqui, eu vou voltar aqui mais um ponto. Vou voltar mais um ponto também, fiz 2 voltas, vou dar uma voltinha aqui na agulha, dou outra volta e vou puxar aqui para a gente fazer o arremate. Aperto bem para deixar bem seguro a parte do arremate. Depois é só esconder os pontos aqui por dentro desses pontos baixos, arrematando aqui o fio que sobrou, deixando ele bem escondido. Quanto mais escondido você deixar, você vai notar que o seu arremate fica bem mais seguro. Pode passar aqui também, subir novamente para essa próxima carreira, para deixar o fio mais arrematado e mais seguro. E quando a gente puxar aqui nessa segunda carreira, é só você cortar aqui o excesso de fio, e está costurado aqui o primeiro lado da nossa alça.
Aqui no segundo lado da alça, onde se encontra aqui o marcador, eu vou introduzir aqui a agulha no ponto alto e nessa alcinha que está fora aqui do ponto, e vou puxar aqui o meu fio e já posso retirar aqui o marcador para não atrapalhar na hora que a gente for continuar a costura. Então eu costuro aqui uma volta, vou para o próximo ponto baixo, aqui no ponto alto e na alcinha, eu pego, puxo o fio, venho costurando. Vou para o próximo ponto baixo, introduzo aqui no ponto alto e na alcinha, puxo, para ficar bem segura. No último ponto baixo e aqui no último ponto alto e aqui nessa última alcinha, eu vou pegar aqui, puxar bem. Fiz aqui a primeira volta da costura. Agora eu vou voltar novamente para deixar essa segunda alça também bem mais segura. Então eu volto aqui com os 4 pontos. Vou para o próximo, faço aqui o segundo ponto da costura. Vou para o próximo, faço aqui o terceiro ponto da costura. Vou aqui no último e trabalho o quarto e último ponto da costura. Aí eu vou fazer o mesmo arremate que eu trabalhei lá na primeira alça. Vou passar novamente aqui por dentro uma vez e passo novamente a segunda vez. Vou introduzir a agulha nessa posição, vou pegar esse fio e vou trabalhar aqui 2 laçadinhas, 1, 2. Vou puxar aqui a agulha e aperto bem para deixar o nosso arremate aqui do fio bem seguro. Agora é só esconder aqui o fio por 2 carreiras dessas aqui em pontos baixos. Aí depois de ter feito aqui todos os arremates das 2 primeiras partes aqui das alças, nós vamos agora aqui para a parte de cima e nós vamos juntar essas 2 partes aqui, costurando também. Aí você vai notar que aqui é o meio, né? Que é o de número 6 que nós contamos. Eu vou costurar essa primeira parte aqui onde está o marcador, eu vou centralizar ela bem aqui no meio. Na verdade, centralizar não, só juntar aqui no meio. Olha só, o marcador está aqui, então eu fui para o padrão da frente. Aí, para que não fique enrolado aqui sua alça, você faz esse movimento aqui para saber se ela está bem retinha. Estando bem retinha, então eu já posso iniciar aqui a costura nesses 4 primeiros pontos. Vou passar aqui a primeira costura. Volto costurando nesse processo de ida e volta. Deixei aqui um pedaço de fio para a gente trabalhar o arremate. Vou só costurando aqui, passando pelo ponto baixo e também passando pelo ponto alto que está logo aqui atrás na mochila, tá? Vou só fazendo esse processo de costura. Trabalhei a primeira volta, agora vou voltar fazendo aqui novamente o mesmo processo, para deixar também aqui na parte de cima a alça bem segura, tá? Quanto mais segura você deixar a sua alça, melhor, beleza? Quiser trabalhar 3 voltas, só 2 voltas, não tem problema. Eu vou trabalhar aqui 3 voltas, para vocês verem como fica bem segura a nossa costura, tá? Vou deixar aqui com 3 passadas, né? Ou 3 voltas, para ficar bem seguro aqui o nosso processo de costura aqui da alça. Feito isso aqui, ó, vou trabalhar aquele mesmo arremate, vou passar aqui a agulha por dentro desse último ponto baixo, vou passar uma vez, 2 vezes, vou puxar aqui a agulha, puxo aqui o fio e é só apertar bem aqui o nó para ficar bem seguro. O arremate nós vamos passar aqui por dentro desses pontos altos, deixando o fio bem escondido, tá? Bem escondido mesmo, para ficar bem seguro aqui o nosso arremate, beleza? Quiser descer para a carreira de baixo também e esconder o fio, pode descer, fica bem escondidinho aqui o nosso arremate. Quando eu finalizar aqui essa parte desse arremate, é só cortar aqui o excesso de fio e arrematar esse fio que nós deixamos aqui fora. Agora nós vamos costurar aqui a outra parte, então eu já juntei aqui a carreira que está o marcador, bem em cima aqui da última carreira, com os 4 pontos. Então agora eu vou iniciar o processo vindo aqui de dentro para fora, deixando sempre lá fora um pedaço de fio para a gente fazer o arremate, tá? Então eu vou fazer a mesma costura que eu trabalhei aqui nesse primeiro lado, vindo aqui, trabalhando, indo e voltando, pegando no ponto alto e no ponto baixo aqui da alça, sempre dando uma leve puxada para ficar o ponto bem seguro, tá? Então, quando eu chegar aqui, para não atrapalhar, eu retiro já esse marcador, já está centralizada aqui a alça. Então, eu volto fazendo aqui mais uma costura, seguindo sempre o ponto que nós costuramos na primeira volta. Então, é sempre seguindo aqui, costurando sempre nesse processo, para deixar a nossa alça bem segura, tá? Como eu trabalhei 3 voltas aqui nessa alça, eu vou trabalhar também nesse outro lado aqui 3 voltas. Estou finalizando aqui a última volta. E quando a gente finaliza aqui
a costura, nós não vemos o fio que a gente acabou de costurar e passar aqui, que dá a impressão que é o fio do ponto baixo, tá? Aí, para arrematar, eu vou trabalhar aqui o mesmo sistema de arremate, vou passar aqui a agulha por dentro desse ponto alto, vou dar uma, duas voltinhas, vou puxar aqui o fio, aperto bem para deixar o nó bem seguro. Aí depois é só esconder aqui o fio, passando por dentro dos pontos altos, tá? Escondendo bastante, fazendo o mesmo arremate que nós fizemos aqui nessa primeira alça. Quando eu finalizar aqui esse arremate, eu corto o excesso de fio e trabalho o mesmo arremate com esse fio que nós deixamos aqui fora. Então, depois de ter costurado aqui a alça na parte de cima e ter costurado aqui também a alça na parte de baixo da mochila, nós vamos fazer agora a trança, que é para a gente colocar aqui na mochila, que é para poder franzir aqui a nossa mochila. Para eu iniciar aqui a minha trança, nós vamos trabalhar com os dois fios juntos, o rosa e o branco. Então, eu vou deixar aqui um pedaço aproximadamente de 10 centímetros sobrando e vou iniciar aqui a minha primeira correntinha. Vou trabalhar aqui a minha primeira corrente e vou seguir esse cordão de correntes até eu atingir um comprimento de 1,20 m. Então, eu só vou trabalhando aqui, seguindo, formando aqui as correntinhas, até eu ter um comprimento de 1,20 m. Finalizei aqui todo 1,20 m de trança, agora eu só vou cortar aqui um pedaço de fio, vou deixar aproximadamente 10 centímetros também, vou cortar aqui o fio e vou fazer aqui o arremate puxando aqui por dentro dessa última correntinha. Agora nós vamos passar essa trança aqui por dentro da nossa mochila. Para passarmos aqui a trança na mochila, eu fiz a seguinte divisão. Contei aqui 1, 2, 3, 4, 5. No sexto eu coloquei o marcador. Então aqui está sendo o centro da nossa mochila. Vou contar aqui vindo de cima para baixo. 1, 2, 3. Na quarta carreira eu vou introduzir aqui a minha agulha de tapeceiro, onde eu já coloquei aqui o fio. Vou introduzir aqui nesses dois próximos pontos, bem ao meio. Vou passar aqui por dentro, vou saltar esse grupo todo e lá no próximo padrão, pulando aqui esses dois próximos pontos altos, eu puxo aqui a minha trança. Vou passar aqui por cima desses próximos dois pontos altos, vou sair aqui por baixo dos próximos dois pontos, vou puxar aqui a minha trança. Vou passar por dentro aqui, por cima desses dois pontos baixos, vou sair aqui nos próximos dois pontos, sempre fazendo esse processo, colocando um por baixo e um por cima. E vou fazer esse processo por toda a volta aqui da mochila. Aí eu finalizei de colocar aqui toda a trança. Depois de finalizada, é só você vir aqui, franzir aqui a sua mochila, deixando ela aqui a parte de cima bem franzida para ficar bem fechadinha. Depois é só dar um lacinho aqui na parte de cima. Deixar o laço bastante visível para ficar bem bacana aqui na parte da frente da mochila. Fazendo aqui esse laço. Fica bastante bacana esse laço bem grande. Aí aqui nessas pontinhas que nós deixamos aqui esse fio, é só você pegar uma pérola e colocar aqui e dar um nozinho aqui logo no início da correntinha. Eu vou colocar aqui uma pérola e vou mostrar para vocês como é que a gente faz o acabamento dando nó depois que a gente coloca a pérola. Mostrar aqui também para vocês a parte de trás, olha, ficando bem solta aqui a alça, não fica nada prendendo. E esse detalhezinho aqui na parte de cima. Aqui nas duas pontas eu coloquei uma pérola de cada lado. E aqui para finalizar eu vou só dar esse nozinho aqui e cortar depois o fio. Olha, eu vou levar o nozinho até encostar lá na pérola. Pego aqui a tesoura e corto aqui o excesso de fio. E assim está finalizado toda a nossa mochila, trabalhada toda em crochê. Eu espero aí que vocês tenham curtido bastante a videoaula de hoje. Mais uma vez, não esquece de compartilhar essa aula aí nas redes sociais, compartilhar esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp para que mais pessoas possam assistir essa aula. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.